Olá, pessoal! Vamos agora, então, para a nossa última aula sobre a modelagem dos sistemas eventos discretos utilizando o formalismo de autômatos, certo? Então, a gente trabalhou toda uma etapa inicial para chegar nesse momento que a gente tem as ferramentas necessárias para modelar esse tipo de sistema. Vamos começar vendo um problema, para entender que tipo de sistema a gente vai modelar. Então, aqui tem um exemplo de um típico problema de exclusão mútua. Um problema de exclusão mútua é quando a gente tem recursos compartilhados, né, entre diversos subsistemas, e a gente precisa garantir o bom funcionamento do sistema como um todo, né, de modo que ele não entre em bloqueio. Então, esse problema aqui é uma variação do conhecido problema dos filósofos, né, que vocês ainda vão abordar em algum momento, né, nos cursos, mas esse é um pouco mais simples. Então, a gente tem aqui o problema dos dois cozinheiros. O que acontece? A gente tem aqui o cozinheiro 1 e ele tem uma sequência, né, que ele utiliza para cozinhar. Então, ele sempre precisa pegar primeiro o garfo, depois a faca, e depois que ele utiliza, ele devolve os talheres. Já a cozinheira aqui, C2, ela tem uma ordem alternada. Ela pega primeiro a faca, depois o garfo e devolve os talheres após terminar de cozinhar. Qual é o problema que a gente tem aqui que tem que ser resolvido? Cada recurso não pode ser pego por ambos os usuários ao mesmo tempo. Porém, a gente tem como recurso apenas um garfo e uma faca. Então, aqui, a gente nunca vai ter os dois cozinheiros cozinhando ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente só tem um conjunto de talheres. E a gente precisa encontrar um modelo que garanta que, quando um começa a cozinhar, o outro só vai solicitar os talheres quando eles estiverem disponíveis. E a gente vai ver que esse problema aparece no nosso modelo. A gente pode resolver o problema através de duas abordagens, a chamada abordagem global ou a abordagem local. A gente vai estudar nesse vídeo as duas abordagens e vamos concluir qual é a melhor. A abordagem global é quando a gente vai olhar para o sistema como um todo e vai construir um autômato finito que representa o comportamento desse sistema como um todo. Ou seja, eu vou ter que olhar globalmente para o meu problema e pensar em todas as sequências, né, de eventos que podem acontecer, né? E isso tem dois problemas. É uma tarefa de grande complexidade, porque à medida que a gente vai analisando sistemas maiores, a gente tem que olhar o sistema como um todo e não pode esquecer de nenhuma etapa. E se, tudo bem, fui lá e fiz o modelo do meu problema globalmente, consegui visualizar tudo que pode acontecer e agora eu resolvo incluir um outro equipamento ou retirar um equipamento ou mesmo modificar a lógica de controle, ou seja, aquela restrição que me garante que o problema funciona corretamente, eu preciso fazer tudo de novo, né? Por quê? Porque eu tenho um único modelo global. Então, qualquer alteração requer a construção de um novo modelo global. Já na abordagem local, a gente vai, né, dividir o problema em subproblemas. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai construir modelos locais para cada subsistema. Quais são esses modelos locais? Na verdade, são autômatos para cada subsistema. Por isso, a gente aprendeu aquelas ferramentas de composição dos autômatos, né? Com aquela ferramenta, a gente consegue depois vir aqui encontrar o modelo global também, né? Com isso, só que é mais fácil obter modelos pequenos, né? E alterações em subsistemas não implicam em uma nova análise completa do sistema, e sim apenas naquele que a gente quer alterar. Ah, mas como que eu vou ver vou poder implementar uma lógica de controle ou então implementar uma restrição nesse sistema se eu estou olhando para ele localmente, cada subsistema?
porque a gente também pode modelar essas restrições de coordenação, né? E aí, nessa restrição de coordenação que a gente vai fazer a ligação entre os subsistemas. Vamos voltar aqui ao caso dos cozinheiros. Vamos resolver esse problema utilizando tanto a abordagem global como a abordagem local. Bom, então a gente volta aqui com a figurinha do nosso problema e a gente lembra o quê? Que eu preciso pensar no comportamento sabendo que o cozinheiro C1 pega primeiro o garfo e a cozinheira C2 pega primeiro a faca. Bom, quais são os eventos envolvidos? Estão aqui na figura. Aqui, ó, eu estou dizendo que cada cozinheiro tem os eventos relacionados à sua tarefa. Então, o cozinheiro 1, o ato dele pegar um garfo é representado por G1. O ato dele pegar uma faca por F1 e o ato de devolver os talheres por D1. A cozinheira 2 tem o mesmo tipo de evento, porém, ó, ele está aqui como F2, G2 e D2, ou seja, são eventos diferentes, né? Se a gente for olhar cada um deles separadamente, são alfabetos diferentes, né? Justamente para a gente saber qual cozinheiro está com qual talher. Aí a gente vai ter que pensar o quê? Bom, no repouso, né, ninguém pegou nenhum talher, os dois estão parados. E eles estarem parados é um estado aceito, né? Pelo sistema, não tem nenhum problema, isso daqui está marcado. E aí a gente sabe o quê? Que o cozinheiro C1 pega o garfo primeiro. Então, se eles estão em repouso, o que pode acontecer? Pode o primeiro cozinheiro pegar o garfo, mas também pode a cozinheira pegar a faca. Se o primeiro cozinheiro pegar o garfo, ele está com o garfo. O que pode acontecer agora? Bom, ele pode pegar a faca, mas pode ser que nesse momento a outra cozinheira vai lá e pega a faca, porque a faca ela está disponível, né? Ninguém está com a faca continua na mesa. E o mesmo raciocínio a gente vai tendo para o outro lado aqui. Se a cozinheira pegou a faca, ela está com a faca. Isso representa o quê? Representa que o garfo está na mesa. Então, agora, qualquer um dos dois podem pegar o garfo. O que tem que ficar claro é que depois que um deles pegou o garfo e pegou a faca, eles têm que devolver. E apenas quando eles devolverem é que o sistema volta ao seu estado marcado e os talheres, ambos os talheres estão disponíveis para ou o mesmo cozinheiro pegar novamente ou o outro. Aonde que vai aparecer um problema aqui? Quando eu tiver um cozinheiro com o garfo e o outro com a faca. Quando eles pegam um dos talheres, eles ficam esperando a possibilidade de pegar o outro talher para então devolver os dois juntos. Não existe o evento de devolver um único talher. Existe apenas o evento de devolver os dois talheres depois de cozinhar. E aí é que surge o nosso problema. A gente tem que pensar aqui em todos os caminhos. Então, por exemplo, o primeiro pegou o garfo 1, a segunda pegou o garfo 2, e o que a gente tem aqui? A gente tem um cozinheiro com o garfo e um cozinheiro com a faca, né? Agora, quando a gente chega nesse tipo de estado, o que acontece? Pode ser que agora o outro quer a faca, mas a faca está disponível, o outro quer o garfo, né? Observem que não foi devolvido nenhum. Mas aqui a gente vai pensando no modelo onde a gente não está preocupado com as restrições, e sim tudo que pode acontecer. Isso aqui é o que a gente chama de um sistema em malha aberta, de uma planta livre, que é a modelagem de um sistema onde tudo pode acontecer e nesse momento a gente não implementa nenhuma restrição de coordenação ou supervisão nesse sistema, ok? Então, esse é o modelo global do problema, livre de qualquer controle. Então, aqui a gente certamente tem estados indesejados, situações indesejadas que a gente não quer ou não pode chegar na hora que a gente for representar
o comportamento correto do sistema. O que poderia ser um comportamento não correto aqui? Será que existem cadeias que levam o meu sistema a bloqueio? A gente viu na outra aula que a gente tem que ter cuidado com o problema de deadlock ou live lock, que é o quê? São aqueles estados da onde eu não consigo sair para chegar a eventos que nos levam a estados marcados. Porque apenas os estados marcados, os caminhos que levam a estados marcados, pertencem à linguagem marcada do meu sistema, que é aquela que me dá as cadeias, as sequências de funcionamento do sistema correto. Então, aqui, ó, a gente pode ver que se um cozinheiro pegar o garfo 1 e nesse estado eu permitir que o outro cozinheiro peça o garfo 2, ele vai chegar aqui e não vai conseguir pegar o garfo 2, né? Ele vai ficar travado. Então, aqui a mesma coisa pode acontecer aqui, ó. Se eu prever que pode o outro solicitar o garfo e a gente já sabe que o garfo não está disponível, porque já tem alguém com o garfo, isso aqui vai me levar para um estado que ele está esperando ficar com o garfo, que nunca vai acontecer. Porque o garfo só vai estar disponível quando o segundo cozinheiro devolver e aí o outro pode solicitar. Então, esses problemas onde a gente tem compartilhamento de recursos, a gente tem que ter o cuidado de evitar essas sequências que nos levam a estados bloqueantes, né? Então, essas são as restrições que a gente tem que garantir para, então, limitar o modelo correto do meu sistema. O que é o modelo correto? É aquele que representa as cadeias que podem acontecer. Aqui, né, nesta disciplina, a gente não vai chegar até o ponto de implementar o controlador que pode ser implementado e que vai garantir o bom funcionamento do sistema. A gente vai trabalhar até encontrar um modelo que é um candidato a coordenador ou supervisor desse sistema, né? Que é aquele que, se a gente fosse implementar para controlar ou supervisionar aquele modelo, aquela planta, né? Ele seria o primeiro candidato a ser implementado, né? A gente para a etapa da disciplina para nesse ponto. Existe uma teoria de controle que vai mais além e garante que sempre se encontra um supervisor que não leve, né, a nenhum bloqueio. Então, aqui, voltando, o que a gente tem? Exatamente aquele estado que eu comentei, ó. Eu tenho sequências que me levam a estados de bloqueio, que é o quê? Quando eles estão esperando o segundo talher. Então, aqui, o primeiro cozinheiro pegou o garfo. E depois, o segundo cozinheiro pegou a faca. E o que ele precisa agora? Ele precisa do garfo. De modo semelhante, se o segundo pegou a faca e o primeiro pegou o garfo, ele precisa agora o segundo do garfo. Ou seja, aqui eu tenho um estado onde cada um dos cozinheiros estão com um talher, esperando poder pegar o segundo. Porém, o segundo nunca vai aparecer para eles aqui, porque ele só vai liberar o talher que está na sua mão quando ele tiver os dois. E esse é o problema que a gente tem que evitar aqui. Então, esse estado aqui é um estado bloqueante. Me leva a um estado bloqueante e deve ser eliminado. Quando a gente elimina um estado, se vocês lembrarem da questão da acessibilidade e coacessibilidade, a gente elimina junto todas as transições que levam a ele, né? Então, a eliminação desse estado aqui acarreta em eliminar toda uma parte do meu modelo que realmente é indesejada. A solução, então, sem estados bloqueantes é essa daqui. Esse modelo aqui seria um candidato a supervisor desse sistema. O que ele faria? Ele faria o quê? Que quando o primeiro garfo, ele teria que evitar que o segundo pegasse a faca, né? É isso que está representado aqui
nesse F2 aqui, né? Claro que como que isso acontece, vai lá para a teoria de controle, mas vocês têm que entender que se a gente for fazer análise do comportamento daquela planta livre, daquele modelo livre, com esse modelo aqui, como que a gente faz isso? A gente sincroniza. Na hora que a gente sincroniza, sendo todos os eventos comuns, e é o que acontece, porque isso daqui é baseado naquele modelo global, só vai acontecer o que o supervisor deixa, né? Que significa o quê? Evitar que o segundo cozinheiro pegue um talher. Ou seja, aquele que conseguiu pegar o primeiro, é o que a gente diz, o problema da exclusão mútua, que agora é como se a mesa tivesse bloqueada para o segundo cozinheiro. Ele só teria acesso à mesa, onde estão os talheres, quando o outro cozinheiro devolver. Esse daqui é um modelo que me diz o quê? Que cada cozinheiro cozinha de uma vez, ou seja, aquele que pegou o primeiro talher vai terminar para que o outro possa cozinhar também. Mas observem que a gente aqui tem que ter um conhecimento bem profundo do sistema para poder chegar nessa análise toda partindo de um modelo global. Se a gente erra na hora de encontrar o modelo global, né, a chance da gente errar no modelo final, na hora que vai fazendo essa análise dos estados bloqueantes, é bem grande, né? Porque a gente acaba trabalhando com modelos mais complexos. E a abordagem local? Como que a gente vai trabalhar com ela? Né? Ela tem que ter alguma vantagem. Na abordagem local, a gente vai encontrar modelos pequenos, né, para cada subsistema e restrições também de controle através de modelos pequenos. O modelo final vai ser pela composição desses modelos locais. Vamos voltar ao nosso problema do cozinheiro. Temos aqui a mesma figura, os mesmos eventos, só que agora, ao invés de eu analisar o comportamento, né, do sistema como um todo, eu vou olhar primeiro para o cozinheiro 1, depois para o cozinheiro 2. E vou encontrar um autômato para cada um deles. Claro que para isso eu tenho que saber como funciona, né, o método de trabalho de cada um deles. Então, a gente tem a especificação que o quê? Que o cozinheiro 1 primeiro pega o garfo, depois pega a faca e devolve os dois. Enquanto que o cozinheiro 2 primeiro pega a faca, depois pega o garfo, né, cozinha e devolve. Então, aqui a gente está olhando de maneira isolada cada um dos dois. Como que eu vou achar o comportamento dos dois em conjunto? A gente vai fazer o produto síncrono, a composição síncrona dos dois. Se a gente observar aqui, os dois autômatos têm os alfabetos totalmente distintos, né? Porque cada cozinheiro tem os seus eventos. E eu vou fazer a composição, então é uma composição totalmente assíncrona. Na hora que eu faço a composição de G1 com G2, eu chego onde? Exatamente naquela planta global que eu encontrei lá quando eu fui buscar, né, o modelo direto. Observem que é bem mais fácil a gente encontrar uma máquina como essa, onde a gente tem lá a especificação de como o sistema deve se comportar, e encontrar essa daqui através da ferramenta da composição síncrona, que inclusive eu não faço à mão, né? Eu tenho ferramentas de software para fazer isso aqui para mim. Aonde que entra o meu trabalho? Em encontrar o modelo correto de cada subsistema. Bom, mas como que eu vou então agora desenvolver as restrições? Lá no modelo global, eu fazia uma análise detalhada do modelo em busca de estados não desejados. Mas a gente sabe quais são as condições que a gente tem que garantir, né? Que é o quê? Só é possível um cozinheiro pegar uma faca depois do outro devolver. Essa restrição eu estou modelando aqui. O que isso aqui quer dizer? Quando a gente vai modelar uma restrição,
a gente só envolve nesse modelo os eventos relacionados com esse problema específico. Todos os outros eventos a gente não mapeia aqui. Lembrando que a gente sempre vai trabalhar com composição síncrona. Na hora que a gente insere mais eventos em cada restrição, a gente está restringindo mais o funcionamento do nosso sistema, porque eventos comuns na composição síncrona só podem acontecer quando estão previstos no mesmo estado, né, naquele momento da análise. Então, a gente modela as restrições apenas com os eventos necessários. E esse que é o exercício de encontrar modelos corretos. Encontrar as restrições de maneira correta. Aí é que entra o papel, né, de quem está fazendo a modelagem. O que essa especificação aqui está dizendo? Ela está dizendo que é a restrição da faca. Quando alguém pegou uma faca, não importa qual deles pegou a faca, só vai poder pegar o outro cozinheiro só vai poder pegar uma faca quando alguém devolver. Mas, professora, estão os eventos dos dois cozinheiros aqui. Sim, porque aqui eu estou pensando só no acesso à faca. Não me importa quem pegou, né? Porque isso daqui depois vai se tornar uma máquina maior que vai envolver todos os eventos. Aqui eu estou olhando apenas para esse detalhe. Se alguém pegou a faca, tem que devolver a faca, né? E aí, é claro, aonde que vai aparecer que se o F1 pegou, tem que acontecer o D1? Na hora que eu compor lá com o modelo global. De modo semelhante, a gente faz para o garfo. Se alguém pegou o garfo, o outro cozinheiro certamente só pode pegar o garfo também quando o anterior devolver. Quando a gente faz o modelo da especificação, a gente sempre marca todos os estados, na grande maioria das vezes. Por quê? Porque a gente deixa a decisão de o que é tarefa completa, né, que é o que os estados marcados representam, para a planta global. Tá? Já já isso vai ficar um pouquinho mais claro. Bom, encontrei então aqui uma restrição para cada um dos recursos compartilhados. Ou seja, a restrição ela sempre vai vir, né, nos recursos compartilhados, porque é ali que a gente tem que garantir a coordenação do sistema. Como eu tenho aqui duas restrições, eu posso encontrar um modelo global, ou seja, uma especificação global, através da composição síncrona das duas. A composição síncrona dessas duas máquinas, essa máquina aqui, ela tem em comum o quê? Ela tem em comum o evento de devolução. E aqui o que ela está me dizendo? Ela está me dizendo que se alguém pegou o garfo, pode pegar a faca e devolve para que alguém possa pegar a faca, depois o garfo e devolve. Observem que isso daqui não é o meu modelo global da planta, né? Porque ele só está impondo aqui uma sequência, né? Se alguém pega o garfo, pega a faca e devolve. Ou pega a faca, pega o garfo e devolve. Ele não tem aqui ainda um modelo mais completo do sistema. É apenas uma especificação. E aqui, agora a gente tem a planta e tem a restrição. Como que eu vou ver agora o funcionamento da minha planta seguindo essa regra aqui de coordenação? A gente vai fazer o produto síncrono entre eles. E a gente vai obter o quê? Como um modelo do sistema respeitando a restrição, a componente acessível dessa composição síncrona. Ou seja, eu tenho que retirar todos os estados bloqueantes. Então, aqui, ó, se eu tivesse aquele estado onde alguém pegou um garfo, pegou uma faca, como eu tinha encontrado lá no modelo global, esse estado tem que ser excluído porque eu quero a componente acessível da composição síncrona. E eu chego no mesmo modelo que na abordagem global. E tinha que ser, né? Porque é o mesmo problema.
né? Então, a gente vê o quê? Esse modelo aqui, ele é o quê? Uma proposta de supervisor ou coordenador. Ele é que vai atuar em cima dessa planta livre, né? Que de algum jeito vai ser implementada uma ação de controle, e ele vai fazer o quê? Que se eu pegar aqui o estado RR e acontecer G1, eu estou aqui na minha planta e aqui no meu supervisor ou coordenador. Só que agora, esse modelo aqui, essa máquina, me diz que só pode acontecer F1. Logo, aqui ele vai fazer com que só aconteça F1. Né? De algum jeito, ele vai ter que evitar que o F2 aconteça, como, por exemplo, barrar o acesso à mesa. Né? Então, aqui, mesmo que tudo isso aqui esteja previsto, ou seja, uma planta livre, né? Tudo pode acontecer, só vai acontecer aquilo que o supervisor ou coordenador permitir. Tá? E esse é o que a gente deseja. Aqui a gente tem um modelo livre, onde tudo pode acontecer, e aqui a gente tem um modelo que pode ser executado em cima desse, de modo a evitar que eventos que nos levem a estados indesejados não aconteçam. A gente pode, então, definir uma metodologia para essa abordagem local, que é a que a gente vai utilizar, né? Por quê? Porque a gente trabalha com modelos menores. A gente tem o quê? Um primeiro passo, onde a gente obtém um modelo para a planta ser controlada ou supervisionada. A gente tem que obter um modelo da representação das especificações e, então, encontrar esse modelo de lógica de controle não bloqueante e ótima, ou seja, esse candidato a coordenador ou supervisor. A modelagem da planta. Qual é a metodologia? Na verdade, eu vou agora aqui, né, deixar através de um algoritmo, né, como se fosse exatamente aquilo que a gente fez para o exemplo. Eu primeiro tenho que identificar o conjunto de subsistemas ou equipamentos envolvidos no sistema a modelar e ou controlar. Ou seja, a gente normalmente encontra modelo para os equipamentos. Esses recursos normalmente são modelados na restrição. A gente vai encontrar um modelo básico, ou seja, um autômato para cada equipamento I envolvido no sistema. Depois, a gente vai fazer o produto síncrono de todos esses subsistemas e encontrar o modelo da planta G, o modelo global do meu sistema. Vamos pegar um exemplo novamente. Agora, um sistema constituído de duas máquinas e as peças são processadas nessa ordem. Então, o evento A1 indica o início de operação da máquina M1, ou seja, chegou uma peça, ela começa a trabalhar. Quando ela termina de processar essa peça, o evento B1 indica o término do funcionamento de M1, ou seja, o término desse processo, dessa peça, e insere essa peça num buffer intermediário, aqui num armazém. Esse armazém, depósito ou buffer tem tamanho 1, ou seja, ele só armazena uma peça por vez. Quando essa máquina M2 verifica que tem uma peça a ser processada, o evento A2 indica o quê? O início de funcionamento de M2, que também conta com a retirada da peça do buffer. Processa a peça e libera a peça para um outro subsistema que não vem ao caso aqui, né? Retira a peça desta pequena linha aqui, dessa pequena tarefa. Então, a gente tem A1 e A2, o início de operação da máquina, B1 e B2, o fim de operação da máquina, né? E B1, além de ser o fim da operação da máquina, indica o depósito em B. Como que a gente vai trabalhar com isso daqui? Bom, eu tenho duas máquinas. Eu vou encontrar o modelo para cada uma delas separadamente. E aqui é bem fácil de ver os eventos relacionados com essa máquina M1. Quando eu vou fazer o modelo de M1, eu esqueço tudo que tem depois. Como que é o funcionamento dela? Ela inicia a operação, muda de estado.
termina a operação, volta ao seu estado inicial, né, de parada, de pronto, e esse estado é marcado, né? Muitas vezes nos problemas já vem o próprio modelo do equipamento já está definido. A máquina M2 tem um modelo igual, porém os eventos são diferentes, né? Ela inicia a operação, termina a operação e volta ao estado de repouso. A gente marca apenas esse primeiro estado aqui, porque enquanto ela está trabalhando, ela não terminou a tarefa dela, né? Eu quero que ela sempre volte ao repouso, que significa que ela terminou o processamento daquela peça. Se eu tivesse outras máquinas aqui, cada uma delas teria o seu modelo. Como que eu vou encontrar o modelo global dessa planta? Eu vou fazer a composição síncrona de G1 com G2. Como os eventos são distintos, a gente encontra aqui um produto assíncrono. Esse produto assíncrono, que é esse meu G, é o quê? É a minha planta livre ou uma planta em malha aberta, ou seja, todas as sequências possíveis de acontecer estão modeladas aqui. Claro que eu não tenho aqui nenhuma restrição de comportamento ou de coordenação, né? Porque nessa etapa eu estou olhando apenas para o funcionamento livre do sistema. Agora, na segunda etapa, eu tenho que construir as especificações, as restrições. Eu preciso, de algum jeito, garantir que aquele sistema funcione corretamente. Normalmente, a gente tem mais de uma restrição, né? Por isso que, então, a gente constrói um autômato para cada uma delas, né? Então, cada restrição diz respeito a um subconjunto de sistemas, né? A gente usa poucos eventos, apenas os necessários, e a gente não precisa se preocupar com o comportamento global do equipamento, apenas com aquela sequência de eventos que estão envolvidas para garantir aquela restrição. Depois que a gente construiu as restrições individuais, né, aquele conjunto que a gente percebe que tem que ser analisado, a gente vai fazer o quê? A composição síncrona dessas restrições. Então, eu vou ter lá aquele meu modelo global da especificação. Porém, essa especificação, ela não leva em consideração todos os eventos do sistema, muitas vezes. Depende do que está sendo controlado. Então, a gente precisa fazer a composição desse R, dessa minha restrição global, com a minha planta. Para quê? Para que ela contenha, então, a linguagem marcada de G, né? Se ela não conter os caminhos marcados, que levam a estados marcados em G, a gente vai ter aqui um candidato a supervisor bloqueante, possivelmente bloqueante, ou que então vai deixar acontecer eventos que a gente não vai ter acesso. A gente, é claro, pode, mesmo depois de fazer essa especificação R, através de pequenos modelos, a gente ainda pode ter que fazer uma análise para garantir restrições de segurança. Ou seja, a análise de estados considerados proibidos para a gente, ela não tem como ser modelada num autômato pequeno, a menos que eu vou pegar o modelo global e ir lá e retirar aquele estado indesejado, assim como a gente fez antes no modelo lá do garfo e da faca, né, dos cozinheiros. E aí a gente sempre precisa encontrar o componente coacessível ou não bloqueante, para garantir o quê? Que a linguagem marcada da minha especificação, né, esteja contida na minha linguagem marcada da planta. E também que a minha linguagem gerada da especificação seja igual ao prefixo fechamento da linguagem marcada de G. Ou seja, o meu R tem que ter todos os caminhos possíveis que me levam aos estados marcados de G. Voltando ao nosso sistema de manufatura. Se eu tenho aqui um buffer de tamanho 1, significa que eu tenho que garantir que, por exemplo, a máquina M1 nunca tente colocar uma peça quando o buffer está cheio. E também eu tenho que ter o cuidado de garantir que a máquina M2 não tente retirar peça do buffer quando ele está vazio. Então, a gente não fez o modelo do buffer,
Porque o buffer aqui, ele me representa o quê? Um recurso compartilhado, que é o uso desse armazém, desse depósito, né? Então, aqui a gente chama o quê? A restrição de coordenação, que é evitar overflow e underflow. O que é o overflow? Tentar colocar uma peça quando ele está cheio. Underflow, retirar uma peça quando ele está vazio, né? Como que eu vou fazer agora uma especificação que me garanta isso? Essa pequena máquina aqui está me dizendo o quê? Que se aconteceu um B1, ou seja, se a máquina 1 botou uma peça no buffer, ela só poderá botar novamente uma peça no buffer depois que a máquina 2 retirar. Então, aqui observem ó, que só está envolvendo os eventos relacionados com o buffer. Aqui eu não estou pensando no A1 e no B2, né? Eu só estou dizendo que se colocou uma peça no buffer, ou seja, ele tem uma peça lá já, só pode colocar uma peça novamente depois que alguém retirar, ou seja, que ele volte para a situação que ele tem 0 peças, né? Então, aqui expressa essa questão do controle, né, do uso do depósito. E a gente viu lá no na nossa metodologia que depois que a gente encontra as especificações, aqui nesse caso a gente só tem uma, a nossa especificação, a gente precisa encontrar a nossa especificação E através da composição da planta com essa especificação. A composição que me leva à minha restrição global chega nessa máquina aqui, né? Essa máquina, agora, ela já tem aqui dizendo ó, que se acontecer, a primeira máquina pegou, iniciou a sua operação, colocou no buffer, agora ela pode começar a trabalhar de novo, né? E depois a segunda máquina, ou seja, mas ela aqui, ó, tem que a segunda máquina retirar do buffer apenas quando ele está cheio, né? Ó, então, primeiro tem que acontecer, a máquina 1 trabalhou, agora a máquina 2 pode trabalhar. Ou a máquina 1 trabalha de novo, né? E a máquina 2 pode aqui, porque a gente sabe que tem lá uma peça no buffer para ser retirada, né? Então, esse modelo aqui permite que as duas máquinas trabalhem ao mesmo tempo, mas ele está garantindo que ninguém vai tentar retirar uma peça do buffer sem ter lá e nem tentar colocar uma peça no buffer, o buffer estando cheio, tá? Isso daqui a gente pode garantir, porque se eu ver o comportamento paralelo dessa máquina com essa, a gente vai ver que isso não está permitido. Lembrando que os estados marcados aqui, né, são gerados pela composição síncrona, e eles representam exatamente sempre que uma máquina volta ao repouso. Só que eu quero, além de garantir a restrição de coordenação lá do buffer, né, eu também quero proibir a operação de duas máquinas ao mesmo tempo, por questões de segurança. Nesse caso, eu não tenho como achar um autômato para representar isso. Então, o que eu faço? Eu vou fazer uma análise do sistema, né, do candidato a coordenador, a supervisor, e fazer a busca por estados proibidos. Olhando aqui, quais são os estados que me representam duas máquinas trabalhando ao mesmo tempo? Né? Então, nesse caso aqui, ajuda, né, o jeito que a gente nomeia os estados. Aqui eu sei o quê? Que eu tenho a máquina 1 working, a segunda também working, ou seja, as duas estão trabalhando, as duas estão trabalhando. Análise por estado proibido, a gente faz o quê? A gente retira os estados proibidos. Depois que eu retirei os estados proibidos, eu vou fazer a análise do resultado e eu tenho que garantir que eu não vou ter um sistema bloqueante, né? Então, aqui eu fiquei o quê? Eu fiquei com 2 estados bloqueantes, né? Então, eu tenho que encontrar a composição correta disso daqui, né? Pela eliminação do estado proibido e depois encontrar a componente acessível desse R. A componente acessível desse R é
esse modelo aqui que me diz o quê? A primeira máquina começou a trabalhar, ela tem que terminar para que a segunda possa começar, termina para que a primeira possa trabalhar novamente, né? Esse é um modelo extremamente conservador, mas ele serve para a gente mostrar os dois tipos de análise e de modelagem de restrição que a gente tem. Aquele onde a gente encontra os autômatos e aquele onde a gente faz análise de estado proibido, né? Então, esse meu R seria o meu supervisor de G, o meu coordenador de G. Então, eu quero fazer o quê? Eu iria implementar isso aqui de modo a controlar esse sistema aqui. Como que seria esse funcionamento, né? O funcionamento em paralelo dos dois é exatamente como a gente fez antes ali no cozinheiro, ou seja, eu parto do estado inicial de G e de R. Quando eu estou no estado inicial de cada um deles, o que pode acontecer? Bom, aqui só está previsto o início da operação da máquina 1. No modelo global, podia qualquer uma das duas começar a trabalhar, porque aqui tudo podia acontecer. Só que agora os eventos são comuns, né? Os alfabetos são 100% comuns. Nesse caso, só pode acontecer a 1. Né? De alguma maneira, vai ter que ser proibido a operação de A2, e aí é que entraria a implementação do controle. Tá? Uma coisa que é importante a gente lembrar, que nem todo tipo de evento, né, é possível que ele seja controlado por uma lógica de controle. Né? A gente não entra nesse mérito aqui, né, porque a gente não chega na etapa do projeto do controlador, mas normalmente os eventos que indicam o fim, o término de uma operação, a gente não consegue controlar, né? Seriam, por exemplo, eventos de sensores, né? Eu não tenho como prever quando um sensor vai emitir um sinal, mas eu tenho como garantir a ação de um atuador, ou seja, ligar uma máquina. Eu preciso ir lá e alguém aperte um botão, né? Então, normalmente, a gente atua sobre esses eventos, que é o caso aqui. Eu posso garantir que ninguém vai ligar a máquina 2. Então, vai ligar apenas a máquina 1. E desse jeito, o meu sistema vai evoluir. Nesse momento, a minha planta está aqui nesse estado onde a primeira máquina está trabalhando e a segunda está parada, né? Em paralelo, essa máquina andou também. E aqui ela me diz o quê? Bom, aqui ela só prevê que aconteça B1. Né? Aqui, então, ó, não pode acontecer o A2 ainda, porque tem que acontecer primeiro o B1, tem que colocar uma peça lá no nosso depósito. Isso acontece e o meu sistema evolui para cá. Agora, o meu sistema está num ponto que a segunda máquina pode iniciar a operação, porque já tem uma peça no buffer. E é o que está expresso aqui, né? Nesse momento, apenas A2 pode acontecer. Aqui a mesma coisa, né? A gente está nesse estado na planta e nesse estado no nosso supervisor R, né? Nossa proposta de supervisor, e aqui só está prevista a ocorrência de B2, ou seja, é como se quando eu estou aqui, ele vai evitar a ocorrência de A1, não vai deixar a primeira máquina ligar antes que a segunda termine. Né? Quando acontece o B2, ambos os meus sistemas voltam ao estado inicial, as minhas máquinas, né? E agora sim eu posso dizer que o meu sistema terminou um ciclo, né? Que estava previsto aqui e pode começar tudo de novo. Tá? Então, essa é a ideia de encontrar os modelos e analisar se ele está realmente fazendo com que o meu sistema evolua à medida que a gente quer. Tendo visto essas estratégias de modelagem, agora a gente vai poder trabalhar, né, com alguns exercícios onde justamente qual é o papel do engenheiro? Encontrar esses modelos, principalmente o modelo das restrições. Porque o modelo dos equipamentos, né, normalmente eles são, já vem até na definição do problema. Porém, identificar como encontrar uma restrição para garantir o bom funcionamento é que vai, né, exigir uma certa análise de cada problema.